O torcedor vascaíno amanheceu com uma notícia que, no mínimo, dá um sopro de esperança em meio ao caos que se instalou em São Januário nos últimos tempos. O cenário ainda é desafiador, a crise financeira continua sendo uma pedra no sapato, mas um grupo milionário está interessado em investir pesado na reforma do estádio. Estamos falando de um aporte de 500 milhões de reais, valor que, se confirmado, pode ser o pontapé para uma transformação estrutural profunda no coração do Vasco da Gama. Mas antes de mergulhar de cabeça nesse possível novo capítulo da história do clube, é importante entender o contexto em que essa novidade chega. O Vasco ainda é um clube extremamente endividado. Mesmo após a criação da SAF, os números continuam alarmantes. Para se ter uma ideia, desde que se tornou uma sociedade anônima do futebol, o endividamento total do Vasco já aumentou em cerca de 50 milhões de reais, ultrapassando a casa de R$ 1 bilhão quando somamos a dívida do clube associativo com a da SAF. Isso mesmo, mais de 1 bilhão. E, mesmo com toda essa turbulência, o clube tenta se equilibrar como pode. Recentemente, veio à tona uma dívida com o empresário Giuliano Bertolucci, nome forte do mercado e que tem grande influência nos bastidores do futebol nacional e internacional. A dívida gira em torno de 10 milhões de reais. E não, isso não significa que o relacionamento entre Vasco e Bertolucci esteja desgastado. Pelo contrário. Apesar da pendência financeira, as partes continuam mantendo uma boa relação. E esse detalhe não é pouca coisa, considerando que o empresário tem em mãos nomes como Felipe Coutinho e Fernando Diniz, além de manter ligações com outros atletas que podem futuramente interessar ao clube. Além disso, foi ele quem, recentemente, tentou fazer a ponte entre o Vasco e Evangelos Marinakis, o bilionário grego que hoje está de olho no Botafogo. Ou seja, manter esse canal aberto é mais do que estratégico. Só que o problema financeiro não se resume a uma dívida isolada com um agente. O buraco é mais embaixo. São mais de 600 credores listados, e um passivo que beira os 580 milhões de reais. Esse é o panorama que ilustra o tamanho da encrenca que o clube tenta resolver. Para tentar aliviar essa pressão, o Vasco recorreu à recuperação judicial. Uma medida extrema, mas necessária, para tentar reorganizar as finanças e encontrar uma saída que permita não só pagar as dívidas, mas também garantir o funcionamento básico da estrutura do clube. Até porque, mesmo sendo uma SAF, o clube associativo ainda depende da empresa para seguir vivo. É a SAF que faz os repasses mensais que mantém ativa a sede do Calabouço, a sede náutica e até mesmo o funcionamento de São Januário. Sem esse dinheiro, tudo para. E o que dizer da SAF, então? Será que a venda para 777 partners trouxe o alívio prometido? Os números mostram o contrário. A situação também está longe de ser tranquila. A SAF tem uma dívida ativa de mais de 500 milhões de reais e um patrimônio líquido negativo que ultrapassa 840 milhões. É um rombo de respeito. Para piorar, os prejuízos mensais continuam acontecendo. No mês de abril, por exemplo, o clube fechou no vermelho com um déficit de 15 milhões e 600 mil reais. Em maio, o número caiu para 3 milhões e 600 mil, mas ainda assim é preocupante. Não há sinais de estabilidade, enquanto isso, o torcedor segue esperando por uma guinada que parece nunca chegar. É nesse contexto que surge a conversa sobre uma possível revenda da SAF. Renato Brito, vice-presidente do clube, foi recentemente ao ar para comentar sobre o assunto. Segundo ele, a intenção do presidente Pedrinho é clara: revender a SAF. Só que não será de qualquer jeito. O clube aprendeu com os erros do passado e quer evitar repetir o desastre da 777. O discurso agora é de responsabilidade, paciência e análise cuidadosa. A G5 Partners, consultoria contratada para intermediar o processo, já está em campo conversando com investidores e finalizando o chamado Book de Investimento, um documento que deve apresentar o potencial da SAF e convencer possíveis compradores. Mas a diretoria deixa claro, não dá para sair vendendo para o primeiro da esquina. A ideia é encontrar o melhor investidor possível, alguém que compreenda a grandeza do Vasco e esteja disposto a fazer um trabalho a longo prazo. Porque o buraco que a 777 deixou é profundo. Segundo Renato Brito,
O Vasco poderia até ter quebrado ou sido rebaixado para a Série D se as coisas continuassem no rumo que estavam. Então, dessa vez, o processo vai ser conduzido com cautela e profissionalismo. Mas enquanto isso não acontece, as atenções se voltam para algo mais concreto, a reforma de São Januário. E aqui sim o torcedor pode se animar. A reforma do estádio é um sonho antigo, que agora começa a ganhar contornos reais. E tudo gira em torno do chamado potencial construtivo. Para quem não está familiarizado com o termo, o potencial construtivo é a capacidade máxima de construção permitida em um terreno, de acordo com a legislação urbana local. E o Vasco, por meio de um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, possui esse potencial em outra área da cidade. Ou seja, o clube pode vender esse direito e usar o dinheiro para custear a reforma do estádio. E o que parecia uma ideia distante começa a se materializar. Um investidor com perfil forte no setor imobiliário já está na reta final das negociações. Trata-se de Wilson Borges Pereira, da empresa Sodepa, uma holding com sede no Rio que atua justamente na compra e venda de imóveis. Para se ter uma noção da força dessa empresa, há cerca de 1 ano e meio ela comprou um terreno na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, onde funcionava um hipermercado de grande porte. O valor da transação? R$ 70 milhões. Um negócio robusto, mostrando que dinheiro não é problema para esse grupo. E agora esse mesmo empresário está prestes a comprar 85% do potencial construtivo de São Januário. O valor da negociação gira em torno de R$ 425 milhões. Sim, é muita grana. E é esse dinheiro que pode dar início às obras de modernização do Caldeirão. Claro que ainda não é o suficiente para cobrir todo o custo da reforma, que está orçada entre 500 e 600 milhões de reais, mas já representa um passo gigantesco. O restante do montante pode vir por meio de outras fontes, como a venda de naming rights, camarotes, cadeiras cativas e até mesmo a antecipação de receitas futuras. E foi exatamente sobre isso que Renato Brito também falou. Segundo ele, existem 3 caminhos principais para captar o restante dos recursos. A primeira é a venda das potencialidades do estádio, como os camarotes e os direitos de nome. A segunda é a emissão de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, usando o próprio potencial construtivo como garantia. E a terceira opção é a criação de um fundo de investimento imobiliário, nos moldes do que o Palmeiras fez com a W Torre, em que o direito de exploração do estádio seria repassado parcialmente a esse fundo por um período de 10, 15 ou 20 anos, com o objetivo de antecipar capital. A diferença aqui, segundo ele, é que no caso do Vasco, a ideia é que os próprios torcedores possam investir nesse fundo, tornando-se parte ativa da reconstrução de São Januário. Um modelo ousado, mas que tem tudo para dar certo se for bem estruturado. E o mais importante, agora existe um caminho real para que essa reforma finalmente aconteça. A venda do potencial construtivo não é mais apenas uma ideia no papel, mas sim uma negociação concreta com valores definidos e um comprador prestes a fechar negócio. É claro que ainda há um longo percurso pela frente. A situação financeira do clube continua crítica, a SAF ainda é um ponto de interrogação, e a dívida geral assusta qualquer um. Mas, em meio ao caos, é essa notícia da reforma que reacende a chama no coração do torcedor. Afinal, ver São Januário moderno, reformado, pulsando, é um sonho que move gerações inteiras. E dessa vez, ao que tudo indica, esse sonho está mais perto de se tornar realidade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O cenário futebolístico brasileiro começou a ferver nos bastidores nesta semana com rumores que prometem agitar o mercado da bola e reacender paixões em clubes históricos. Segundo informações que circulam de forma ainda não oficial, Luca Orellano, atleta que atualmente se destaca em seu clube na Europa, teria manifestado um desejo público e enfático de retornar ao Vasco da Gama, clube pelo qual revelou-se e conquistou parte do carinho da torcida. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, que imediatamente começaram a especular sobre as implicações desse possível retorno, discutindo estratégias, posições em campo e até a composição do elenco para a próxima temporada. Enquanto isso, Pedrinho,
Outro jogador que já vestiu a camisa do Vasco com destaque, também teria sinalizado a possibilidade de um retorno, gerando ainda mais expectativa em relação a negociações que ainda estão em estágio inicial. O burburinho não se limita apenas às redes sociais. Jornalistas especializados em transferências de jogadores afirmam que fontes próximas aos atletas confirmaram o interesse, mas que, por enquanto, trata-se de intenções e não de contratos assinados. A movimentação, ainda que informal, reacende debates antigos sobre a capacidade do Vasco de atrair talentos que conhecem e respeitam a história do clube, além de provocar uma onda de discussões sobre a gestão esportiva e as condições oferecidas para o retorno de ídolos. A especulação sobre o possível retorno de Luca Orellano e Pedrinho ao Vasco da Gama não se limita a simples comentários de torcedores, ela já se espalha entre analistas esportivos e ex-jogadores, que começam a avaliar as consequências práticas para o clube e para o futebol brasileiro em geral. Para muitos, a volta de Orellano seria uma oportunidade de ouro para reforçar o setor ofensivo do time, com sua habilidade de criar jogadas e infiltrar-se entre as linhas adversárias. Pedrinho, por sua vez, simboliza um retorno ao passado glorioso, um vínculo emocional com a torcida e uma promessa de que a qualidade técnica pode se somar à experiência de quem já conhece o ambiente e a pressão do Vasco. As conversas ainda estão em fases iniciais, mas fontes internas sugerem que a diretoria do clube já teria iniciado sondagens discretas junto aos representantes dos atletas, avaliando a viabilidade financeira e esportiva das negociações. Enquanto isso, a torcida, ávida por notícias, utiliza fóruns e redes sociais para debater possibilidades de escalação, táticas e impactos na disputa do Campeonato Brasileiro. A movimentação não é só sobre a presença de jogadores, mas também sobre a construção de narrativa e moral do time, mostrando que o simples rumor de retornos de ídolos tem poder de alterar expectativas, valor de mercado e até a confiança dos atuais atletas do elenco, que observam com atenção cada detalhe das negociações. O clima em São Januário, estádio histórico do Vasco, também começa a mudar à medida que o rumor se intensifica. Funcionários do clube relatam que a administração começa a se preparar para lidar com a pressão da torcida, que já demonstra entusiasmo e ansiedade pelas possíveis chegadas de Luca Orellano e Pedrinho. A diretoria, consciente da força desses nomes e da repercussão que causam, planeja estratégias de comunicação para capitalizar o momento sem criar expectativas irreais. Enquanto isso, o mercado esportivo observa atentamente, especulando sobre como essas movimentações podem influenciar outras negociações no Brasil e na América do Sul, considerando que a volta de dois jogadores com destaque internacional pode mudar a percepção sobre o Vasco e fortalecer sua imagem perante patrocinadores e investidores. Especialistas em transferências apontam que a concretização de qualquer negociação dependerá não só da vontade dos atletas, mas também da capacidade financeira do clube e de acordos contratuais complexos, que podem envolver empréstimos, pagamentos de direitos econômicos e salários compatíveis com o histórico dos jogadores. Nesse contexto, cada comentário, postagem ou declaração ganha importância estratégica, pois mesmo rumores têm efeito direto na valorização da marca e na moral do elenco, criando um ambiente em que cada detalhe é observado e analisado com atenção, gerando um ciclo constante de especulações que mantém o nome do Vasco em destaque no noticiário esportivo nacional. Entre torcedores e comentaristas, a discussão sobre os impactos táticos de um eventual retorno de Orellano e Pedrinho já começou. Alguns defendem que a experiência de ambos poderia equilibrar a equipe, combinando juventude, velocidade e capacidade de finalização com inteligência de jogo e liderança dentro de campo. Outros questionam se a adaptação ao futebol brasileiro seria imediata, considerando as mudanças que ocorreram desde a saída de ambos, incluindo estilos de jogo mais modernos e exigências físicas diferentes. No entanto, a paixão e o vínculo emocional com o Vasco pesam fortemente, e a torcida parece disposta a apoiar os jogadores desde o primeiro dia, independentemente de resultados imediatos. Esse clima gera discussões calorosas em blogs, podcasts e programas de rádio, onde cada rumor é dissecado e cada possível alinhamento tático é imaginado, criando um cenário em que a expectativa muitas vezes supera a realidade. Além disso, a imprensa esportiva começa a preparar reportagens especiais, coletando depoimentos de ex-companheiros, treinadores e profissionais que acompanharam a carreira dos atletas, alimentando ainda mais a narrativa do retorno e aumentando a pressão para que as negociações avancem de forma concreta.
Nesse turbilhão de informações e especulações, o Vasco da Gama passa a ocupar o centro das atenções, provando que, mesmo fora de campo, rumores podem ser tão impactantes quanto gols decisivos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.